Nós temos muitos aspectos nessa parte do que se refere a percepções, até mesmo a isso que a gente pode chamar evidência, e eu quero fazer uma definição aqui. Então, a gente vai ver algumas coisas como, por exemplo, né, nós temos a manifestação de certas percepções dentro daquelas pessoas que fazem parte de uma tradição, por exemplo, né? Fazem parte de uma tradição daqueles que têm algum nível de intuição, né? Que aí tem um tipo de percepção também, e tem aqueles que percebem coisas e interpretam de acordo com o que conhecem, de acordo com aquilo que se coligam, né? Seja uma crença, seja uma leitura, uma linha, né, que segue. Então, são várias coisas, né? Por exemplo, assim, a gente sabe, por exemplo, de pessoas que vêm em determinadas tradições que elas recebem como dons, né, dons da família, no sentido de que aqueles dons eles vão fazendo parte do padrão da própria família, né, passado, às vezes de uma geração a outra, e isso também demonstra, assim, ó, que se nós analisarmos de um certo aspecto, que as famílias têm ali seus ritos, né, têm suas maneiras de perpetuarem as suas próprias tradições, né, seus ritos e até mesmo seus segredos. Então, nisso, a gente pode ver sempre vários ângulos, né, vários lados de algo. Né. De um lado tem a questão, por exemplo, se a gente for olhar assim um segredo, né, o padrão da luta, do sofrimento, de algo que pode estar escondido, né, até de uma exclusão. E de outro lado pode gerar o reconhecimento, né, uma valorização por aquilo que é transmitido, que é trazido de uma geração a outra. E agora tem um aspecto que é o que a gente vai ver aqui, que esses tipos de percepção de outras dimensões, né, de outras, né, isso pode ter várias interpretações, várias formas de analisar, e é isso que eu gosto sempre de trazer. Então nós vamos primeiro expor aqui, depois nós vamos ver muito o que está aqui no Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade. Tá? Então temos, né, várias formas aqui de nós analisarmos isso. Mas agora tem uma coisa que nós precisamos associar a tudo isso aqui, né, na questão do que se percebe, na questão também que todas essas formas de perceber ou de trazer alguma informação que não seja dessa dimensão física, a gente também tem que perceber que às vezes as coisas não são bem assim, né? Que às vezes a gente tem que entender também que, diante de tudo que a gente tem conversado, nós já estamos numa diferença de frequência, de pensamento, e se nós relacionarmos com o que nós entendemos na parte da evolução mesmo, lembra que a gente falou de uma diferente estrutura energética, de uma diferente humanidade, então existe aí também aquelas pessoas que, por conta disso, elas ainda se coligam com uma parte antiga. E é disso que eu estava falando, assim, ó, não é a questão de alguém se desvencilhar, se desligar ou desprezar uma cultura, mas é onde essa cultura hoje me leva e o que eu poderia estar fazendo como um avanço, né, se eu estivesse coligado ao momento presente, ao atual, e pensando até em ser um pioneiro diante do que eu posso perceber. Mas isso é um aspecto, né? Tem também aquilo que a gente fala assim, ó, que são as intuições, né? E aí a gente pode analisar a intuição sobre vários ângulos, né? Uma percepção, ela pode ser intuitiva, né? Mas a intuição, ela também tem vários significados, como até
fica claro assim, ó, quando a gente joga isso para o lado mais acadêmico, né, a gente percebe que uma intuição é trazer à tona aquilo que de alguma maneira nós já captamos, mesmo que não esteja totalmente aqui no nosso consciente, né? Tudo aquilo que a gente já estudou, já leu, já entrou em contato, cria uma esfera de conhecimento que está de alguma maneira inserida no nosso campo, na nossa alma, né? No nosso ser. E quando nós precisamos daquela informação, ela pode brotar. Então, alguns colocam assim que, né, a definição mais clara, assim, quando a gente começa a falar sobre a intuição, é que a intuição é o contato da alma, ou com a alma, né? É a alma falando com a personalidade. Lembra que a gente falava já, né, dos corpos, quando a gente faz essas diferenças das dimensões dos corpos, a gente lembra que existe, né, a personalidade, né, os corpos físico, emocional, mental. Depois tem aí o intuitivo e a alma, né? Mas também tem a concepção da alma como o conjunto desses corpos da personalidade que formam com a personalidade e as características mais dos sentimentos, das emoções e da própria construção da consciência, da moral, um todo que muitos chamam alma. E não entra aí a questão espiritualista. Mas nesse conjunto todo, né, gera um enorme campo de influências e de informações, e quando isso é acessado, se pode chamar que é intuição. Então temos vários também padrões de definição até do que possa ser uma intuição. Lembrem que eu não estou vendo os comentários aqui, então se alguém tiver algum comentário assim pode mandar pelo WhatsApp, que aí eu posso dar uma olhada aqui. Então se tiver alguma falha de som, por favor me avisem aqui pelo WhatsApp. Então, e depois, né, tem as pessoas que percebem as coisas e que pode aí entrar mesmo num campo, né, daquilo que alguns se assustam, né, que é aquela questão assim mais do sobrenatural, né, ou então o acesso a determinadas informações por aquele campo do emocional que a gente chama o astral. Lembra, né, que a gente sempre faz a associação do astral com o emocional, né? Lembra que até coloco assim, emocional igual astral. E que ali tem várias, né? Tem o aspecto do emocional que é positivo, quando a gente traz ele mais para o aspecto da convivência, né? Do amor em si, mas tem um aspecto do emocional como um registro né? Que aí sim a gente chama astral, das informações mais pesadas, mais negativas, como informações e memórias, né? De guerras, de frustrações, de batalhas, né, de sofrimentos, né, de medos, de angústias, de desencarnados, né? Então, muitas pessoas acessam esse campo, esse registro, né, que alguns chamam até a caixa, e aí a caixa tem vários níveis, né, nesse campo, né, que é a esfera psíquica planetária. Ele tem também vários níveis, né? Então tem uma caixa que é do passado, tem uma caixa do presente, tem uma caixa do futuro, dentro de um futuro determinado por aquilo que é feito no presente, né? Lembrando sempre que um prognóstico ele só pode ser dado quando ele é determinado pelas circunstâncias do presente, né? E isso até é um outro detalhe que a gente vai ver depois sobre a influência, né, que tem as chamadas vidências, né, ou quando alguém faz um prognóstico para outra pessoa. O que ela está dando? Ela está dando uma indicação, né, ou de alguma maneira acessou o campo da alma ali da pessoa, que indica que se ela continua fazendo, ou pensando, ou agindo de determinada forma, ela vai chegar a tal coisa. Mas isso aí, talvez até na matemática se consiga fazer, se a gente consegue raciocinar de uma maneira correta, né? E até a pessoa, se entrar na sua meditação e analisar o que ela faz, com o que ela se associa, quais são o seu cotidiano, os pensamentos que ela tem
ela vai ver onde que ela vai poder estar daqui a algum tempo, né? Então, se ela não faz nada, também, né? Vai chegar onde, né? Vai chegar em que lugar, né? Então, essas coisas, a gente precisaria entender bem e analisar. Então, tem esse campo de informações, a gente não pode negar que existem pessoas que acessam determinadas informações ou determinados campos, né? Mas isso vai depender muito do entendimento, né? Por exemplo, a gente também entende que as pessoas podem estar polarizadas em vários dos seus corpos e esses corpos têm ali suas informações, suas necessidades e os seus futuros, vamos dizer assim. E até os contatos com os outros corpos dos outros. A gente não entende bem, não importa saber muito como isso acontece, mas a gente tem acesso às informações, né, de todos aqueles que a gente entra em contato também. Então, de alguma maneira, isso tudo está por aí, depende de como a pessoa acessa e como ela interpreta. Então, da mesma maneira que também a gente já entendeu, né, pelo que já vem sendo falado, que até as pessoas, assim, essas que trabalham, por exemplo, com chakras, com centros de energia, ali existem várias camadas e várias interpretações, sempre de acordo com a tradição que a pessoa está, ou com o nível de percepção que ela está. E, por exemplo, uma pessoa que siga intelectualmente uma determinada tradição, ela tem a tendência a seguir as definições de toda aquela tradição, tá? Agora, mesmo essa pessoa que siga uma tradição, se ela está polarizada num dos seus corpos ou numa dimensão, ela ainda vai perceber diante daquilo ali. E geralmente, quando ela percebe algo que não seja exatamente aquilo que está definido na literatura ou nas informações que ela obtém, ela ou nega, ou fica com medo, ou interpreta de uma maneira que não seja a total verdade, né? Isso é algo que também é muito difícil de se conseguir. E agora, o que a gente vai sempre ter que entender é que essas coisas, elas não determinam, né, essas pessoas que têm acesso a determinadas informações, isso não determina, não é indicativo de que aí houve um progresso espiritual. Isso a gente precisa ficar bem claro. Muitas vezes isso até atrapalha, porque se uma pessoa está acessando um registro que seja lá de um passado, que seja de uma certa tradição que já está totalmente desvitalizada, isso quer lhe dizer algo na sua personalidade. Isso precisa ser de alguma maneira resolvido, né? Não necessariamente algo que tenha propriamente um despertar de uma qualidade, de um dom, até porque no que hoje é dito, é indicado, né, a questão dos fenômenos, das percepções e do despertar dessas qualidades, isso não é o ponto a ser percebido, a ser perseguido, né? O ponto a ser perseguido é o autoconhecimento e uma interpretação cada vez mais profunda e real daquilo que a gente tem guardado e que possa aí, por esse conhecimento, né, por esse descortinar, aí sim nós termos uma qualidade de vida melhor, um desenlace melhor das nossas relações e um futuro também melhor. Então, quando alguém, né, isso é uma coisa que já é bem dita há bastante tempo, quando alguém vai lá e tem uma dúvida e vai, por exemplo, vai fazer uma consulta, por exemplo, né, com alguém que dá um prognóstico, o que essa pessoa que dá o prognóstico faz? Ela está retirando a parte mais importante daquela pessoa, que é o aprendizado, que é a busca, né? A busca por saber quem ela é. Então, às vezes, se é um diagnóstico que diz assim, segue por tal caminho, vai, né? Às vezes até pode ser algo, mas em geral o que as pessoas querem? É a mesma coisa que a gente estava falando sobre a terapêutica, né? Em geral,
e parece uma coisa até lógica, um terapeuta quer a cura, né? Da mesma maneira, o que faz um prognóstico, ele quer o quê? Quer dar uma informação para outra pessoa. Mas, em geral, as pessoas que têm essa capacidade de perceber algo que está além ou diferente do simplesmente usual, do simplesmente material, né? Aquilo que é percebido pelos sentidos, essas pessoas deveriam usar essa capacidade que tem de percepção de algo a mais, né? Do algo a partir da alma ou de outros níveis, talvez até, para o seu próprio crescimento. E na medida que ela faz isso, esse próprio desenvolvimento dessa percepção também vai evoluindo. Eu lembro de muitas histórias assim de que quando a gente faz, por exemplo, a iniciação no Muay Chan, algumas pessoas parece que perdem momentaneamente aquelas conexões ou aquelas percepções que tinham usualmente. E aí algumas dizem assim, eu perdi algo, né? Ou então foi retirado algo. Como que uma iniciação poderia me retirar algo? Então, é aí que precisa ficar claro, assim, não era a questão de retirar, mas a questão de fazer com que aquela pessoa passasse a um patamar diferente. Porque existem muitos níveis distintos de percepção. E isso é algo que a gente tem também que analisar, assim. Nesses níveis de percepção, o que tem, né? Tem a percepção do ver, a do sentir, a do saber, né? E isso nos leva também a uma distinção que a gente faz aqui no verbete, que tem um verbete aqui do glossário que chama vidência, né? Que faz a distinção entre o que é vidência e clarividência, né? Vidência seria, por exemplo, uma pessoa que tem uma certa percepção de algo, pode ser de uma outra esfera, de uma outra dimensão, digamos, mas ela percebe algo e só tem aquela informação, né? Por exemplo, vamos dizer assim que uma pessoa lá chega, né, para outra pessoa e diz assim, eu vi tem um vaso com flor, né? Pronto, um vaso com flor, tá? Aí geralmente ela vai fazer um contexto e ela coloca algo de si ou de uma outra percepção, de um outro nível, de um outro padrão ou até mesmo de uma outra relação que tenha com a família daquela pessoa e dá uma informação que já distorce a imagem real. Agora, um clarividente, já na hora, ele diria, esse vaso significa que existe um receptáculo, né, ou que a tua vida é como um receptáculo que está pronta ou aberta para o novo, né? Então tem todo um contexto, sabe, aonde veio, para onde foi, para onde vai, e aí é bem diferente a relação. Isso, se a gente fosse definir isso, inclusive se fosse fazer uma relação entre até a gente já falou até de chakras, né? Lembra que tem vários centros de energia, chakras, né? Então, o que estaria relacionado à vidência seria esse do meio das sobrancelhas, que até chamam ajna, e o que seria da clarividência, que é esse contexto maior, seria o soma. Então, por isso que em muitas técnicas que a gente faz, a gente nunca estimula, mesmo que a gente nunca estimule centros de energia, mas quando tem um ponto lá que a gente quer conectar com uma informação que está além da nossa capacidade de percepção e que essa informação possa vir de uma maneira pura e natural, a gente se concentra aí no meio da testa e não naquele das sobrancelhas por causa dessa qualidade de informação, de conexão. Então tem muitos detalhes assim de informações que mudam, que tem uma diferença mesmo quando a gente vai atuar e notem que aqui agora eu já misturei meditação com a espiritualidade, com a energia, né? Eu sabia que isso até ia acontecer, mas eu acho que no momento isso se fez até necessário. E então aí está, né? Então são esses aspectos que a gente precisa analisar, né? Que inclusive assim, quando a gente analisa a literatura esotérica, a literatura espiritualista mais profunda, a gente sempre vai ver, se analisar com atenção,
que sempre foi indicado que as pessoas saíssem, fugissem dessa questão do prognóstico, de procurar alguém que lhe desse, lhe mostrasse ou lhe indicasse, né, caminhos, porque cada um vai ver de uma maneira distinta e vai fazer umas conexões com aquilo que consegue interpretar. Em um outro aspecto, existe também assim a necessidade de se mudar, né, esses padrões, então, né, de mudar o padrão de percepção, de entender também que quando nós conseguimos captar alguma informação sobre nós, ou sobre nós, ou sobre o que nós estamos realizando, né? Nós precisamos entender, né, que existe toda essa mudança de paradigma, essa mudança de entendimento, essa mudança, e às vezes o nosso entendimento ele fica muito num nível do mental. E existe também algumas pessoas que quando começam a querer interpretar algumas informações que venham mesmo durante a meditação, elas interpretam segundo o medo que elas têm e não conforme realmente a informação poderia ser. Então, existem alguns detalhes assim que a gente precisa analisar se as pessoas que estão acessando informações, elas estão com a sua personalidade integrada a ponto de elas saberem o que aquilo ali realmente significa, ou se elas fantasiam, ou se elas estão conectadas, digamos, né, com algum tipo de conhecimento. Então, é muito importante esse acompanhamento, esse discernimento, né, e saber principalmente que hoje a gente está num padrão de consciência, num padrão de percepção completamente diferente, né? Assim, né? Então, tem aquelas pessoas que já vêm com aquilo trazendo de casa, da família, mas ao mesmo tempo essas pessoas que têm essa, como se fosse um dom, elas precisariam analisar isso que elas têm, primeiro, conforme o que é necessário. Por exemplo, é uma maneira mais fácil que tem de perceber a própria evolução. Então não é para fazer isso para os outros, no primeiro momento. Agora, existem aqueles que já se tornaram profissionais, digamos assim, né? E aí já tem um outro problema, porque aí precisam fazer esse trabalho. No entanto, quando as pessoas mudam o seu padrão, mudam a sua maneira de atuar, elas também podem entrar num outro nível de ajuda, né? Então, por exemplo, assim, não, como eu estava falando antes, aí uns dizem assim, me tirou algo. Não, te dei algo muito maior, porque agora tu está conectada com uma informação que pode ser muito mais importante, tanto para a tua vida, como para a vida daqueles que, se tu te tornou terapeuta, né? Se tu te tornou profissional em algo, vai ter uma ferramenta muito melhor para atuar, porque aí vai perceber algo mais profundo e real, e não retirar, né? Vai aprender até a não retirar a importância que o aprendizado tem para a vida de outra pessoa. Então, são essas coisas assim que exigem um esclarecimento nesses tempos de hoje, né? Então, existem também muitas pessoas que perseguem algo que, na verdade, não precisa. E existem outras que, às vezes, pensam assim, eu também não percebo nada, não sei nada, não vejo nada, não sinto nada. Talvez nem tenha aqui, né? Talvez o que ele precisa é o quê? Ter a paz, ter a tranquilidade, saber seu direcionamento, mas também procurar entender a sua vida e onde pode ter estagnado e onde pode ter algum momento que, né, se sente alguma angústia ou se sente uma ansiedade em relação a estar estagnado e a não perceber nada, né? Onde começou isso, né? Então, isso tudo faz parte do autoconhecimento, mas pode ser um engano
a pessoa perseguir algo que às vezes já está até, ou precisa estar desvitalizado, né? É importante a gente entender também aqui, né, que lá no livro azul, hoje aqui a gente fez um apanhado de várias coisas, então no livro azul, na parte 3C, ela é toda, o nome da parte 3C do livro Conversando sobre o Moentian chama-se Percepções e Caminho Espiritual. E muito do que se falou aqui está lá no tópico 61, né, que inclusive assim, o que tem lá nesse tópico 61 é algo que diz assim, que eu já escrevi e escrevo para todos os níveis e todos os tipos de pessoa, né? Porque no Moentian e aqui onde a gente está, vem todo tipo de pessoa, todas as necessidades, todos. Então, alguns podem não gostar de um tipo de assunto, outros podem gostar mais do outro assunto. E aqui mesmo, né, às vezes, os que são mais céticos não gostam de algumas informações, mas pegam aquelas que são mais relativas à energia, à terapêutica em si. Mas existem aquelas pessoas que estão, ou estavam, ou precisavam mandar uma informação e precisavam ter uma resposta. E ao mesmo tempo, né, porque no início o que acontecia? No início eu recebia as coisas muito diretamente, assim, muito pessoalmente. Davam e-mails, cartas até, sobre um fato muito pessoal, muito íntimo que acontecia, eu respondia. Mas, com o decorrer do tempo, o que acontece? A gente vê que muitas informações que se dá a uma pessoa podem servir para várias. E a melhor forma de fazer colocar essas informações, ou é assim como estou fazendo aqui em vídeo, ou, que é a maneira que eu acho que eu faço melhor, é escrevendo, né? Então, as informações, elas precisam estar colocadas, né? E como eu digo assim, ó, existem muitas pessoas passando, né, por determinadas situações que, num princípio, pode parecer que é algo sobrenatural. Aí a gente vai analisar o que é. É uma interpretação que está sendo feita a respeito de um sofrimento, de um trauma, de uma fase que não foi compreendida, ou até mesmo de um luto que não foi vivido. Sim. Agora, se não se tem um discernimento, pode-se cair numa fantasia, pode-se perder o progresso interno ou até mesmo o autoconhecimento, né? Então, se a gente busca uma resposta rápida também. E muitas vezes as pessoas foram até e são aconselhadas a buscar um acompanhamento de uma outra maneira para depois, então, conseguir entender e continuar o seu progresso. Da mesma maneira que várias vezes no trabalho mais profundo com a energia, a gente procura fazer com que a pessoa primeiro se equilibre em vários níveis para depois que ela consiga mesmo o seu progresso e continuar no seu trabalho, né? Porque às vezes as pessoas buscam uma iniciação ou uma meditação mais profunda, né, avançada, para uma fuga de algo, quando na verdade o que ela está precisando é a meditação para se conhecer, para analisar aquilo bem tranquilamente, com bastante calma e encontrar uma maneira de ultrapassar aquilo pelo entendimento, pelo conhecimento e não pela fuga, né? Eu já disse várias vezes, muitas vezes as pessoas pegam a meditação para reforçar aquilo que precisariam mudar. E é justamente o contrário, a gente tem que pegar a meditação, ou a energia, ou a força que se tenha, para ultrapassar uma barreira ou para entender o que foi acontecido, processar de fato. E aí sim se tem um real progresso. Eu continuo aqui sem possibilidade de olhar os comentários, então eu não estou conseguindo ver nada mesmo, a não ser os que se me mandarem por WhatsApp ou alguma coisa. Então eu espero que tenham ouvido bem. É um assunto que, obviamente, esse aqui é só um início, né? Tinha algumas literaturas, até algumas coisas para ler, mas eu consegui fazer um resumo, um apanhado aqui para não me estender muito, sobre inclusive aquele verbete que tem lá no livro verde. E uma outra coisa também, que também a gente assim, ó, não é ignorar o que acontece, porque
longe de mim ignorar aquilo que eu mesmo já passei. Então, quando eu falo esse tipo de coisa, também eu digo assim, ó, são vários estágios que a gente vai percebendo, né, quando se percebe, e que fazem parte de uma história, de uma caminhada para ter um aprendizado X, né, determinado. Mas se vocês pegarem e lerem o livro, né, quem já leu, quem conhece, Os Incríveis Seres de Dois Mundos, o que vocês percebem ali? Percebem que, ou precisariam perceber, que existe todo um, né, é um livro que conta histórias sobre uma vida interna. E essa vida interna é uma percepção, ou seja, é aquilo que foi percebido, interpretado, traduzido e muitas vezes com contato com determinadas outras dimensões, seres, né? Aí entra numa outra ideia que até a gente pode muito falar, né, em vários episódios aí lá da espiritualidade, e a gente muito vai fazer isso, porque inclusive quando entra na terceira parte, que tudo muda, você vê que todas aquelas percepções que foram dadas anteriormente, elas ficam como se fossem só os degraus para se atingir algo, mas não que se tivesse que parar em cada um desses degraus e ficasse ali estagnado, né? Porque, e por mais que se tenha chegado a uma determinada fase, a próxima, a que vem, é sempre a melhor. Sempre o que vem vai ser melhor. Agora, se a gente se estagna ou pensa que conseguiu definir algo, ou até defende com armas algo, a gente não está entendendo absolutamente nada. Então era isso por hoje aqui nessa parte. Então vamos para a nossa prática de hoje. Vamos lá então, vou colocar aqui uma música. Espero que tenham gostado. Depois eu vou ler os comentários que eu não pude ler agora, porque deu um probleminha aqui no aplicativo. Geralmente ele faz essa... Mas eu estava com ele aberto lá também no notebook. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui. Vamos preparar aí o nosso ambiente. Espero que vocês fiquem tranquilos, que vocês possam encontrar uma postura confortável. Quem está sentado em uma cadeira ou poltrona, deixem os pés bem assentados sobre o solo. Se vocês têm a possibilidade, baixem a luz também, para ficar um ambiente mais tranquilo. Fechem os olhos. Procurem deixar a coluna bem ereta. E vamos iniciar com a respiração, concentração na respiração, tornando a respiração um pouco mais profunda, mais suave, bem serena. Então, neste momento, nós vamos deixar que os nossos pensamentos venham e vão. Vamos deixar que os pensamentos passem. Só a concentração na respiração, tornando ela mais profunda, bem serena. E então podemos então iniciar a nossa contagem. Uma contagem lenta. Uma contagem lenta, equilibrada e igual na entrada e na saída do ar dos pulmões. E essa contagem precisa ser bem lenta. Então, se nós inspiramos contando 1, 2, 3, 4, 5. Expiramos 1, 2, 3, 4 e 5.
tornando igual na entrada e na saída do ar dos pulmões. Sempre essa contagem lenta, tornando a respiração mais profunda. Então, neste momento, nós vamos direcionar a nossa atenção, a nossa respiração, lá para os pés. Nós vamos mesmo respirar nos pés. E vamos sentir os pés harmonizando, relaxando, desbloqueando. Lá nos pés. Respiramos e nos concentramos agora nos tornozelos, sentindo também os tornozelos harmonizando, relaxando, desbloqueando. Na respiração, sempre profunda, bem suave, serena. Respiramos e nos concentramos agora nas pernas, desde os tornozelos até os joelhos, sentindo as pernas harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre mantendo essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Lá nas pernas. Sempre essa contagem lenta e equilibrada. Respiramos e nos concentramos agora numa área um pouco maior que vai dos joelhos, subindo pelas coxas, nádegas até os quadris. Toda a nossa respiração aí nesta área, desde os joelhos, coxas, nádegas até quadris. Sentindo toda a nossa respiração nessa área, uma respiração profunda, suave, serena, e sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora na região do abdômen e nos órgãos internos da região do abdômen, sentindo também o abdômen harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre essa respiração profunda, sempre essa contagem lenta no abdômen. Respiramos e nos concentramos agora na região do tórax, sentindo também o tórax harmonizando, relaxando, desbloqueando. E também os órgãos internos da região do tórax. A respiração sempre profunda, suave, serena, mantida por essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nas costas, desde a base da coluna até o pescoço, sentindo também as costas harmonizando, relaxando,
desbloqueando. Respiramos e nos concentramos agora nas mãos, desde as pontas dos dedos até os punhos. Fechando as mãos, sempre com essa respiração profunda, suave, serena, mantida por essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nos antebraços, desde os punhos até os cotovelos, sentindo também os antebraços harmonizando, relaxando, desbloqueando. A respiração sempre profunda, suave, serena. Respiramos e nos concentramos agora nos braços e ombros, sentindo braços e ombros também harmonizando, relaxando, desbloqueando. A respiração sempre profunda, suave, serena. Mantida por essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora na região do pescoço, sentindo o pescoço harmonizando. Podemos sentir a garganta relaxada, as cordas vocais. Estamos nos concentrando na mandíbula, os lábios, a boca. Podemos sentir também a língua relaxando, e ela pode estar solta ou tocando levemente o palato. Sempre com essa respiração profunda, bem suave. Sempre com essa contagem bem lenta. Uma contagem que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos relaxando o nariz, os músculos da face, as orelhas, ouvidos. Respiramos e nos concentramos relaxando as pálpebras, os olhos, as sobrancelhas, desfazendo marcas de expressão, a testa e o couro cabeludo. E assim, neste momento, e sempre com essa respiração profunda, nós podemos sentir todo o nosso corpo em harmonia, vibrando como um só órgão, cheio de vitalidade, de alegria. E nós podemos sentir isso desde os nossos pés, subindo pelas pernas, pelos joelhos, pelas coxas, nádegas, abdômen, pelas costas, tórax, mãos, braços, ombros, pescoço, pelo rosto, até o alto da cabeça. A respiração sempre profunda, suave e serena. Sempre essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada
e a saída do ar dos pulmões. E então, neste momento, nós visualizamos um pouquinho acima da nossa cabeça uma espiral de luz, um vórtice de energia. Essa espiral de luz acima da nossa cabeça gira e nós podemos visualizar ela, essa espiral de luz, na cor dourada. E nós visualizamos com a nossa respiração que essa espiral de luz, ela vai descendo bem pelo centro do nosso corpo, pelo centro do nosso ser, formando um verdadeiro cilindro de luz que vai abrindo o centro do nosso ser, trazendo uma profunda alegria, uma profunda sensação de conforto. E por onde esse vórtice de luz passa, se houver aí alguma sensação de bloqueio ou de que essa luz não consiga atingir, nós concentramos a nossa vontade, visualizando aí uma esfera de luz maior ainda, que vai ali, dissolve e ao mesmo tempo preenche com toda essa luz, uma luz dourada. E aí continuamos respirando e fazendo esse vórtice de luz descer pelo centro do nosso ser até os nossos pés, até o chão. E esse exercício de trazer esse vórtice de luz no centro do nosso ser e até o chão vai nos acompanhando até que nós percamos a nossa consciência e tendo sempre essa sensação de fluxo constante, de desbloqueio, de profunda alegria, de amor, em todos os níveis do nosso ser.
Lentamente, então, podemos ir retornando ao nosso ambiente, à nossa consciência habitual, lentamente. Lentamente podemos mover os pés, as mãos, abrir os olhos, permanecendo ainda alguns momentos bem tranquilos, receptivos, absorvendo esse estado mental atingido. Aqueles que desejarem, permaneçam mais tempo assim, ou até continuando a meditação. Mas eu fico por aqui hoje e amanhã nos encontramos pelo YouTube a partir das 15h30. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Tenham uma boa noite. Até mais.